Oi, gente, continuando aqui com a nossa resolução. Pessoal, é o seguinte, tá saindo várias partes, os vídeos estão ficando em várias partes, porque o meu celular tá encerrando as gravações, não sei por quê, tá? Então essa vai ser a quarta parte que eu vou colocar lá na sequência, tudo organizadinho. Tá, então vamos lá. Após a realização de uma série de experimentos, foi detectado um íon Q 2- que possui carga 2-, possuindo assim número de elétrons igual a um gás nobre. O gás nobre em questão possui número atômico 18 e número de massa 40. Tá, vamos aqui na tabela periódica verificar esse elemento. Ó, se o número atômico dele é 18, então tá aqui, ó, 18 significa que ele é o argônio. Tá, se ele, ó, vocês lembram que quando o sinal é negativo significa que ganhou elétron, né? Então, se o elemento também tem 18 elétrons, igual ao argônio, mas o elemento ganhou 2 elétrons, significa que ele tinha 16. Então, o elemento em questão, pessoal, na verdade, o elemento Q, na verdade, ele é o enxofre. Ele é o enxofre, número atômico 16 e número de massa 32, arredondando, tá? Então, eu vou representar ele aqui. Vou representar ele e vamos fazer os cálculos aqui para ver qual que vai ser a nossa resposta, tá? Quer dizer, a gente já pode ir já direto, a gente já descobriu quem ele é. Então ele é um enxofre. Então, ó, ele não é argônio, não é oxigênio, não é cloro. Desculpa, não é argônio, oxigênio e nem cloro, esse elemento. Então A, B e C descartado. Aqui, ó, enxofre e enxofre. Pode ser a letra D ou a letra E. Vamos analisar as duas aqui, tá? Tá, letra D, o elemento Q é o enxofre, sim, e possui número atômico 16. Verdade, essa é a resposta, letra D, tá? Porque na verdade ele tem 16 prótons e 16 elétrons. Aí ele ganhou 2 elétrons e ficou com 18 e com a carga menos 2. Então, letra D é a nossa resposta. Número 4 agora. É um grande passo rumo ao desenvolvimento da química como ciência foi a evolução do entendimento a respeito da estrutura atômica. Por exemplo, foi possível entender o que constitui a matéria, prever determinados comportamentos dos materiais, entender e manipular a radioatividade, produzir produtos de nossos interesses e assim por diante. Cientistas como Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr elaboraram modelos atômicos, ou seja, representações que não correspondem exatamente à realidade, mas que servem para explicar corretamente o comportamento do átomo. Com relação à estrutura do átomo, podemos afirmar, exceto, ele quer o errado, hein, pessoal? Exceto o que? Letra A. Não existe elementos diferentes com o mesmo número de prótons. Pessoal, se o elemento tem o mesmo número de prótons, ele tem o mesmo número atômico e, consequentemente, é o mesmo elemento. Então, ele não pode ser diferente. Então, a letra A está correta. B. Os elétrons encontram-se na eletrosfera, distante do núcleo. E aí, pessoal, eu lembro da figurinha que eu mostrei para vocês? Sim, os elétrons ficam na eletrosfera distante do núcleo, está correto. C. Toda espécie neutra apresenta o número de nêutrons igual ao número de elétrons? Não. Para ele ser neutra, a espécie, o número de prótons tem que ser igual a de elétrons. Ou de elétron igual a de próton, tanto faz. Mas nêutron não vai influenciar em nada. Então, está errado. Então, a letra C é a nossa resposta. Tá, número 4. Vamos para a quinta. O cloreto de sódio, que é o NaCl,
popularmente conhecido como sal de cozinha, apresenta larga aplicação na culinária. Porém, seu consumo excessivo pode trazer danos à saúde das pessoas, principalmente por aumentar a pressão do sangue nas artérias. A molécula é formada pelos elementos químicos sódio, Na, que apresenta número atômico 11 e número de massa 23, e cloro, Cl, que apresenta número atômico 17 e número de massa 35. Tendo por base essas informações, é correto afirmar... Pessoal, nas respostas aqui, ó, ele pergunta sobre esses elementos, o número de prótons, o número de nêutrons, o número de elétrons, tá? O número de elétrons. Então, vamos achar, primeiramente, a quantidade de partículas de cada um, para depois a gente chegar na resposta, né? Então, vamos colocar aqui o elemento sódio, Na. Ele fala que a massa é 23 e o número atômico 11. Deixa eu colocar melhor. E temos o elemento cloro, que ele fala que a massa é 35 e o número atômico 17. Tá? Então vamos lá. A, Z, P, E, N. Do outro lado a mesma coisa. A, Z, P, E e N. Agora eu vou focar aqui melhor, pessoal, para vocês entenderem. Só um minutinho. Ó, vamos começar pelo sódio aqui. Qual é a massa? É o que está lá em cima, 23. Qual é o número atômico? É o que está embaixo, 11. Prótons, número atômico é igual a próton, então 11 também. Ele não tem carga, ó, não tem carga. Então o número de prótons é igual ao número de elétrons. E o número de nêutrons é 23 menos 11, 12. Agora vamos fazer a mesma coisa para o cloro. A massa é o que está em cima, 35. O número atômico é o que está embaixo, 17. Z é igual a P, então também é 17. Ele não tem carga, então prótons é igual a elétrons, 17. E número de nêutrons, vamos lá, 35 menos 17, 18. Estão vendo, pessoal? Tirei os dados aqui, tirei os dados. Agora vamos para a resolução. Vamos aqui para a resolução. Letra A, ele fala o seguinte: o sódio possui 11 prótons e 12 nêutrons. Vamos verificar aqui o sódio. O sódio tem 11 prótons e 12 nêutrons. Sim. Então essa é a nossa resposta. Tá bom? É a letra A. Essa é a resposta nossa, tá? Os outros a gente não vou nem analisar porque não vai ser a nossa resposta aí. Então, continuando aqui, número 6 agora. A 6, olha o que a 6 fala. O íon de cálcio 2+, e o átomo de argônio apresentam o mesmo número. O que eles têm em comum? Aí a gente vai ter que de novo achar as partículas de cada um deles. Então vamos aqui para a folhinha para a gente resolver. Eu vou escrever primeiro os símbolos aqui, depois eu foco aqui direitinho, tá? Aqui ó, 40 e 20, 2+. E o argônio 40, 18. Aí eu vou escrever A, Z, P, E, N, e aqui A, Z, P, E, N. Então, agora eu vou focar aqui. Beleza, vamos lá. O cálcio, o íon cálcio, qual é a massa dele? 40. Não vai alterar por causa da massa. Não vai alterar.
Número atômico. Número atômico é o que está aqui embaixo, 20. Próton é igual ao número atômico, então também vai ser 20. Agora aqui o elétron, pessoal, vai ser modificado por causa dessa carga aqui. Vamos fazer o cálculo que eu já tinha dado um macetinho. Você muda o sinal, aí vai ficar negativo. 20 menos 2, 18. Tá? Então, só para tirar a prova, ó, aqui tem 20 cargas positivas, aqui 20 cargas negativas. 18 anula com 18. Ainda sobra 2 positivas, que é o que está aqui em cima representado. E número de nêutrons, 40 menos 20, 20. Agora vamos ver o argônio. A massa, 40. Número atômico, 18. Prótons, 18, porque eles são iguais. Número de elétrons. Como não tem carga, pessoal, é o número de prótons. Então, se aqui prótons é 18, então aqui também é 18. E nêutrons, 40 menos 18, 22. Agora, vamos comparar eles. O que nós temos em comum entre eles? O número de elétrons. Ó, o número de elétrons é igual entre eles. Nêutrons não, próton não, número atômico não. E a massa. A massa também é igual entre eles. Agora a gente vai analisar qual que é a resposta, ó. O que eles têm em comum é a massa e o número de elétrons? Sim, a gente acabou de ver aqui, ó, que a massa e o número de elétrons são iguais. Então, o número 6 é a letra A também, tá? Número 6 é a letra A também. Agora vamos para a 7. A 7... parte do pensamento filosófico da antiguidade acreditava que a natureza era formada por elementos tais como a água, a terra, o ar, o fogo e o éter. O avanço científico comprovou estar errada essa tese. A natureza, conforme os modelos atuais, é formada por átomos de elementos químicos como hidrogênio, o oxigênio, o ferro e etc. Contudo, mesmo esses elementos não são, em última análise, fundamentais, mas sim constituídos por outras partículas menores e mais elementares. Com relação a esse tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A alternativa correta aqui. Letra A. Atualmente, compreende-se que o ar é uma substância composta. Pessoal, não vou nem ler o restante. Ele falou que é uma substância composta. Pessoal, o ar não é uma substância composta. É uma mistura. É uma mistura de vários gases. Igual ele menciona, nitrogênio, oxigênio, argônio e outros gases. É uma mistura, não é uma substância composta. B. Os átomos pertencentes ao elemento oxigênio são todos iguais em números de prótons, de nêutrons e de elétrons. Não. Pessoal, ele está falando aqui sobre os isótopos. Existem, por exemplo, eu acho que são três tipos de oxigênio, né? Mas o que modifica de um para o outro é o número de nêutrons. Um vai ter mais nêutrons do que o outro. Eles vão manter o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, mas nêutrons vai modificar. Lembra da questão 2 do urânio lá, 235 e 238? No urânio, eu vou até mostrar aqui, ó. O urânio 235 e 238, ó. O que modificou entre eles? O que modificou entre eles foi a massa aqui, ó. O número de nêutrons. O número de nêutrons é diferente. Mas, ó, elétrons, prótons e número atômico permanece. Só o nêutron que vai modificar. Então, quando ele afirma aqui que é igual ao número de nêutrons,
Só focar aqui, que é igual ao número de nêutrons, letra B. Não, tá errado essa parte. C. A água é elemento essencial à manutenção da vida. Esse elemento é formado por 2 átomos de hidrogênio e um oxigênio. Pessoal, esses átomos de hidrogênio e de oxigênio, eles são os elementos. A água é uma substância, porque quando quando se associa esses elementos formando moléculas, né, a gente chama de substância. Então, no caso aqui, ela formou uma substância. A água é uma substância, não é um elemento. D. Vamos ver a D agora. A D. A massa de um átomo está essencialmente em seu núcleo atômico. Verdade. Formado por partículas positivas e por partículas neutras. Sim, os prótons e os nêutrons. Os elétrons negativos nunca povoam o núcleo. Sim, eles nunca vão ficar no núcleo, ficam na eletrosfera. Então, é a letra D que é a nossa resposta, tá? Continuando, a oitava agora. A falta de potássio no organismo pode causar distúrbios neuromusculares, câimbras, paralisias e aumenta a pressão arterial. Dois isótopos naturais do elemento potássio, o mais abundante é... Aí ele te deu aqui, ó, o elemento potássio, né? E aí ele fala as quantidades de prótons, nêutrons e elétrons do isótopo estável do potássio são respectivamente. Então a gente vai ter que descobrir prótons, nêutrons e elétrons desse carinha aqui. Vamos fazer aqui na folha rapidinho. Esse eu acho que é o oitavo, né? Tá lá, te deu potássio 39 e 19. Agora eu foco aqui. Eu já vamos treinar e tirar a massa e o número atômico também. Apesar que não está pedindo, a gente tira tudo. Tira todos os dados. Tá, então, olha lá, ó, potássio. Qual é a massa? É o que tá lá em cima. 39. Qual é o número atômico? É o de baixo. 19. O número de prótons, 19. Ó, ele não tem carga. Não tem carga. Então o número de prótons é igual ao de elétron, 19. E nêutron, 39 menos 19, 20. Então aqui, ó, prótons 19, nêutrons 20 e depois elétron 19. Então ficou 19, 20, 19. A resposta aqui, ó, porque ele pergunta nessa sequência, ó, próton, depois nêutron, depois o elétron. Então ficou 19, 20, 19, então letra C. A letra C é a nossa resposta da número 8, tá? Continuando, agora é o seguinte. A 9 tem um texto para ser lido, tá? E aí, baseado nesse texto, de uma tabela que está aqui no final, ele vai fazer algumas perguntas para vocês, tá? Não vou ler o texto, já vamos direto na pergunta. Os íons cádmio, que é esse íon aqui, deixa eu só focar, presentes na água contaminada, apresentam... Aí ele começa, ó, prótons, nêutrons, elétrons. Então vamos descobrir prótons, nêutrons e elétrons desse elemento aqui. Vamos voltar de novo para a folhinha, que a gente já está quase finalizando. Agora é a número 9, o cádmio. 2 mais. Aqui é 112 e aqui 48. A, Z, P... e neutro. Vamos lá, massa, essa carga não altera a massa, então 112.
Número atômico, lá o de baixo, 48. Prótons, número atômico é igual a próton, 48. Agora, pessoal, tem uma carga, ó, tem uma carga. Então, próton não pode ser igual ao número de elétrons, não pode. Ó, tem que sobrar duas cargas positivas, ó, tem que sobrar duas cargas aqui. Então, aqui tem que ser 46. Tem que ser 46. Ou fazer aquele cálculo, aqui é mais, fica menos. 48 menos 2, 46. Né? Desculpa, de novo, ó. Que fica menos 48 menos 2, 46. E o número de nêutrons é 112 menos 48. Ai. Tá, fazendo o cálculo, acho que dá 64, né? É 64. Então, o número de nêutrons 64. E aí, então, vamos ver aqui as alternativas. Ele fala que tem 46 prótons e 63 nêutrons. Vamos voltar aqui. Não, ele tem 48 e 64. Então, a letra B a gente já exclui, porque ele está falando 46 de novo. A letra C, 48 prótons e 64 nêutrons. Vamos verificar aqui, tá errado, porque tem 60, ele falou 67, né? Aqui tem 64 nêutrons. Letra D, 48 prótons e 48 elétrons. Vamos ver aqui. 48, 48. Não, tem 48 e 46. Então não pode. E a letra E, 48 prótons e 46 elétrons. Vamos ver aqui, tá certo. 48 prótons e 46 elétrons. Então a letra E é a nossa resposta aí da número 9, tá? E com isso a gente encerra aí a resolução da nossa lista. Até mais.